infância é uma terra que pisamos a vida inteira. A infância fica dentro de nós durante toda a vida. Começa esse vídeo com uma frase da psicóloga Miriam Garcia, e essa frase me chamou a atenção essa semana e mexeu muito comigo, porque eu comecei a pensar quantas vezes nós não repetimos situações porque nós não perdoamos os nossos pais. Esse vídeo não é um vídeo para te levar para o passado. Primeiro, que a Bíblia diz para a gente não considerar o passado, deixar para trás, né? O Senhor tem feito coisas novas. Mas esse vídeo é uma reflexão para os nossos dias. O que eu tenho repetido? Até que ponto eu deixei os meus pais? Até que ponto, e é muito importante que eu tire a culpa dos meus pais. Mesmo que você tenha tido um pai ruim, uma mãe ruim, eles deram para você o que eles tinham. Nós damos aquilo que a gente tem. Ninguém dá amor se nunca recebeu amor. E é importante, você que é pai, que é mãe ou que pretende ser, uma das coisas mais importantes na vida da criança, pelo menos até os 5, 7 anos, é o sentimento de segurança. Conta-se a história, né? Essa psicóloga conta um paciente dela que aos 16 anos tinha muito ataque de ansiedade, ataque de pânico. E uma vez ela perguntou para ele, você lembra a primeira vez? E esse jovem conta que estava num bar, ele tinha uma mãe muito narcisista, bêbada. Isso é um ponto que a gente precisa entender, que o narcisista e o psicopata, eles geram filhos também. E o outro ponto é você entender que mesmo a mãe boa, porque ninguém é perfeito, mesmo a mãe boa vai gerar trauma. Em algum ponto na vida, seu filho vai reclamar de você. Eu conheço a história de uma menina muito criada num ambiente muito amada, e um dia, brincando, ela disse, eu tinha trauma da minha mãe pentear meu cabelo. E essa mãe foi se explicar, ela tinha um cabelinho muito fino, sabe aqueles cabelinhos que fica pra cima, assim? E a mãe disse, bom, a minha filha vai sofrer bullying na escola. Então ela passava um gelzinho, e a menina muito linda, fazia uns cachinhos. Esse foi um dos traumas da infância dessa menina. Então o que eu quero dizer com isso, é lógico que teve outras coisas, porque mesmo sendo uma boa mãe, nós vamos errar. Porque ninguém é perfeito, a gente tem que se esforçar para ser o melhor possível, mas não espere de você que seu filho nunca vai ter alguma coisa para reclamar de você. Mas voltando no caso extremo daquele rapaz, ele disse, não, eu estava no bar, minha mãe, quando eu era muito pequena, ela costumava me levar para os bares que ela frequentava, para não pagar babá. E nesse dia começou uma briga e eu comecei a ficar muito ansioso, muito angustiado, e meu coração disparou, e essa foi a primeira memória que eu tenho do primeiro ataque de ansiedade, de pânico que eu tive. E quando ele voltou ao normal, as pessoas acolheram aquele jovem garoto, e ele sentou na mesa com um amiguinho dele que também estava ali pintando. E ele perguntou ao amigo dele, você não ficou com medo? Você não se assustou? E aquele jovem garoto disse, não, meu pai está aqui. Então, o fato, não é o fato daquela mulher não ter um marido, porque tem muitas mães solteiras que criam melhores filmes do que casais desestruturados, família desestruturada. É possível sim para uma mãe, não é o melhor, é bom que tenha uma figura paterna dentro de casa, mas a segurança não precisa vir necessária, é bom que venha do casal. Mas essa mãe, nesse caso, era uma pessoa muito narcisista, e aquilo ficou dentro daquele rapaz e ele levou para terapia. E o que aconteceu ali? A gente precisa entender, até 5, 7 anos, eu volto a dizer, a criança precisa se sentir segura. Porque o contrário da ansiedade não é calma. O contrário da ansiedade é segurança. É eu saber que eu tenho um pai e uma mãe que me protege. E o que falar dos que sofreram abuso sexual? Então, há muito trauma, há muita coisa dentro de nós que precisa ser tratada. O meu alvo aqui não é você ficar remoendo o passado, é você começar a analisar o que eu tenho repetido. Eu tenho um temperamento, eu costumo dizer, né, que um estupim muito curto. E eu vim trabalhar isso anos e anos da minha vida, melhorei muito, mas eu ainda sou meio pedrão. Então, quando eu tive meus filhos, 20 e poucos anos atrás, eu comecei a ver que eu repetia o mesmo padrão de explosão de ira da minha mãe. E eu comecei a trabalhar isso, porque eu sempre criticava minha mãe o quanto minha mãe era nervosa.
Mas hoje em dia eu entendo, criar 12 filhos, ela merecia, ela tinha todo o direito de estar nervosa o tempo todo. Mas, assim, uma mãe amorosa, eu cresci num ambiente de muito amor, eu cresci com autoestima muito boa e eu louvo a Deus por isso. Porque a única coisa que eu lembro da minha infância que poderia ser um ponto negativo da minha mãe é que ela estourava às vezes. Mas isso era muito pouco. Fui muito amada, muito protegida. Mas e você, que nasceu com pais disfuncionais, com família desestruturada? O que você tem feito na sua vida para não repetir essa história? Porque a nossa infância, a gente vai estar pisando lá toda hora, diz a psicóloga. Toda hora nós vamos lá, sabe por quê? Porque nós temos trauma, nós temos emoções muitas vezes sucumbidas no nosso subconsciente e que nós não entendemos, mas nós reagimos a certas situações. Muitas vezes uma explosão de ira não é só uma explosão de ira, é algo que aconteceu lá atrás. Mas o que fazer? O que fazer se eu fui criada num ambiente disfuncional, numa família desestruturada? Primeira coisa que eu quero dizer para você, não fique bisbilhotando o passado, não fique lambendo ferida. Perdoe os seus pais, é a coisa mais importante que nós temos que fazer na vida e com todos os tios, as pessoas, os nossos relacionamentos, nós temos que ter essa iniciativa de perdoar quem nos feriu. Ter esse entendimento, eu tiro a culpa dos meus pais, eles me deram o que eles tinham. Se minha mãe é uma mãe amorosa, com certeza a mãe dela também foi. Então tire a culpa deles e volte para você. Então o primeiro ponto é perdoe. E talvez você pense, o perdão é difícil. Não, toma uma decisão. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. Eu posso continuar sentindo essa mágoa no início, esse peso no meu coração, mas eu vou liberar. Escreva no papel, isso faz você tirar da sua emoção exatamente o que você sente com relação aos seus pais. Dê nome àquilo, isso é muito importante dar nome. E depois que você escrever, verbalize. Não escreva, mas verbalize. Eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu pai. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está se liberando. Você está evitando de repetir a história deles. Estudos mostram que crianças que sofreram abuso tendem a repetir a mesma coisa com os filhos, se não perdoarem. Tem tantas pessoas que viveram, nós conhecemos a história daqueles gêmeos. Foi feito um estudo, né, o comportamento deles, um ambiente, um pai alcoólatra, isso é uma história que todo mundo já ouviu tantas vezes, mas é bom lembrar. 2 gêmeos criados, né, mesma gestação, para não dizer, foi rejeitado no outro. O pai era alcoólatra, batia na mãe, e um deles se tornou um advogado bem-sucedido, e o outro um alcoólatra. E ao serem indagados, por que você se tornou um alcoólatra? Ele disse, eu vi meu pai fazer a vida inteira. E o outro, um homem bem-sucedido, um homem de paz, não bebia, nunca deixou entrar bebida na casa dele. E ele respondeu, eu vi meu pai beber a vida inteira. E eu decidi que eu não queria isso para mim. Então, meu ponto hoje aqui é, perdoe. Libere toda mágoa, libere as pessoas. Se você foi criado por um tio, porque a mãe não te rejeitou, ou adotada, libere. Ela não tinha condições, ela deu o que ela tinha. Mas decida, você tem uma caneta e um papel em branco diante de você. Nós podemos escrever uma nova história. Não estou dizendo que é fácil, mas tente, libere e comece a falar. E toda vez, recentemente uma pessoa me magoou muito, era uma pessoa muito próxima, e toda vez que o diabo tenta trazer as palavras daquela minha amiga, ex-amiga hoje, eu falo, eu abençoo a vida de fulano, eu declaro que ela é abençoada, eu libero o perdão. E uma das maneiras de efetuar o perdão é você abençoar a pessoa, porque aquilo sai coisa boa de você. Eu declaro paz, eu declaro prosperidade, e toda vez que lembrar, e dê um comando ao seu cérebro, eu não vou pensar nisso. O meu cérebro está dizendo que fulano fez isso comigo, minha mãe fez isso, mas eu não vou pensar nisso. Então você traz para o natural e você começa a se liberar, porque o perdão é mais para você do que para o outro, porque o outro muitas vezes nem sabe o que fez. Ou sabe e não está nem aí porque você sente. Então o perdão é eu me liberar, é eu ser livre para viver uma nova vida. E o segundo ponto que eu gostaria de falar, eu gosto muito como Davi é diante de Deus. Davi fala, Senhor,
Sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe por quê? Porque não é você ficar remoendo a ferida, como eu disse no começo, mas é você ver os seus comportamentos, porque muitas vezes você não sabe, às vezes nossos traumas estão no subconsciente. Por exemplo, eu não lembro muito da minha infância. E recentemente eu vi uma psicóloga falando que alguma coisa porventura aconteceu que meu cérebro encobriu isso. E é bom porque eu não tinha maturidade para liberar, mas hoje eu oro e pergunto, Senhor, por que eu não lembro muito da minha infância? Teve algum evento, alguma coisa que bloqueou? E uma coisa boa que eu lembro que eu fui muito amada, mas eu não lembro muito de eventos da minha infância. E eu tenho orado, pedido ao Senhor, sabe que certas reações do meu casamento com meus filhos não é algo que aconteceu ali? Esse é o sondar, mas é o sondar de Deus. Sonda-me, ó Deus. O Salmo 139 diz isso, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o terceiro ponto é pedir ao Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Davi também diz no Salmo 18, Senhor, derrama luz nas minhas trevas, o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu caminho. Sabe por quê? À medida que a gente vai caminhando no Senhor, é bom a gente entender, todos nós temos uma medida de luz e uma medida de trevas. Tem coisas na minha vida que eu desenrolo tão bem, eu tenho uma fé tão ativa, eu tenho uma comunhão com Deus, todo dia eu leio Bíblia, eu oro, eu estou diante do Senhor. Mas tem coisas na minha vida que não está 100%. Sabe por quê? Porque isso é um caminhar de fé. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando mais e mais até esse dia perfeito. Ainda não somos perfeitos e vai ser uma transformação que leva a vida inteira. Mas devemos buscar isso, que devemos buscar essa transformação. Devemos buscar no Senhor, Senhor, sonda-me. Por que eu reajo assim? É mais você orar em cima da sua reação do que perguntar por tanta coisa do passado, ficar questionando por que minha mãe, por que meu marido fez isso. Não, as nossas feridas têm que estar diante de Deus. Ele é o Senhor que cura. E eu quero encerrar aqui com a frase da Miriam Garcia, essa psicóloga que eu descobri recentemente, que eu gostei muito. Ela diz, a primeira frase é a que eu disse no começo, a infância é uma terra que a gente pisa a vida inteira. E a segunda frase dela, ela diz, torne a pessoa que acolheria essa criança. Torne essa pessoa que defenderia essa criança ferida que está dentro de você. Torne esse adulto que protege você mesmo de repetir histórias. Minha oração nesse dia é que o Senhor derrame luz nas nossas trevas. Que o Senhor visite o nosso coração e traga a luz. Traga a luz, muitas vezes você não sabe nem que tem que perdoar alguém. Ou muitas vezes você justifica hoje a sua vida amarrada. Não, minha mãe era um psicopata, minha mãe era uma narcisista. Ok, ela era, mas você não tem que repetir isso. Você não tem que repetir abusos que foram feitos na sua infância, porque o seu pai ou sua mãe fez com você. Que o Senhor derrame luz nas nossas trevas nesse dia. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.